E para começo de conversa, você que curtiu a primeira parte da experiência do advogado pernambucano Marco Aurélio Peixoto sobre planejamento em ir para essa Copa do Mundo que ele está presenciando de dentro do estádio, imagine a parte 2, que ele vai contar detalhes dos estádios, transporte, ir um jogo ir para o outro, pegar voo, gasta muito ou gasta pouco. Olha, tá muito legal essa parte 2 desse vídeo sobre a Copa do Mundo de 2026 com o nosso amigo pernambucano lá, com a família. Essa experiência a gente vai curtir nessa parte 2. Senta, pega a pipoca que eu volto já. Alô, meus amigos ligados aqui no canal WA Repórter 100. Boa noite, bom dia, boa tarde, onde quer que vocês estejam nesse mundão de meu Deus. Chegamos com mais um conteúdo aqui no seu canal favorito, o canal WA Repórter 100. Aqui é um canal que fala do futebol de Pernambuco, do Nordeste do Brasil e às vezes do futebol internacional e da Copa. Aqui tem vídeo todo santo dia com muita informação e opinião, sem ficar em cima do muro e com aquela pitadinha de humor que você sabe que eu gosto. Agora, esse vídeo é a parte 2 desse especial que fizemos aqui com o amigo advogado Marco Aurélio Peixoto e família. Ele que está convivendo com a Copa do Mundo 2026 lá nos estádios. Ele e a família. E aí a gente mata um bocado de curiosidade nessa parte 2 desse vídeo. Mas antes, porém, 3 notícias aqui para vocês de agora. Reviravolta! Vasco não resolve pagamento de multa rescisória e Fernando Seabra fica no Coritiba, minha Nossa Senhora. O Vasco tentava parcelar a multa de cerca de 5 milhões, mas o Coritiba exigiu o pagamento à vista, o que melou o negócio. Mas tá uma beleza. Planeta Futebol agora. Martinelli esteve no time titular na vaga de Paquetá em boa parte do treino do Brasil de hoje. Ontem a preferência era por Danilo Santos, mas a escolha de Ancelotti hoje aumentou a dúvida sobre a escalação para o jogo contra a Noruega neste domingo. E a notícia não para. Barcelona não quer que Rafinha siga jogando pelo Brasil na Copa do Mundo, segundo o jornal espanhol. Mas para quem não sabe, o Barcelona não tem poder para tirar o jogador da Copa. Esse é que é o grande detalhe. Deixe o joinha, inscreva-se no canal e aperte o sininho para receber as notificações dos nossos conteúdos, minha gente. Aqui na tela tem um QR Code, que é um Pix colaborativo que você pode ajudar o canal, ajudar o repórter e incentivar o nosso trabalho. Qualquer valor será muito bem-vindo. Quem não tem intimidade com o QR Code, aqui na tela eis o endereço do Pix, welaraújo@hotmail.com. Esse endereço do Pix também fica fixo aqui na descrição, em todos os nossos vídeos, para você colaborar e incentivar o nosso trabalho a hora que você quiser e puder. E quem ajuda, eu coloco o nome na tela. Deixa eu ver aqui se chegou alguma colaboração. Chegou Super Pix, foi? Ô, rapaz, quando tem Super Pix tem a vinhetinha. Super Pix! Agradeço demais o seu apoio! Super Pix, Super Pix, Super Pix, o repórter fica muito agradecido por mais um Super Pix recebido, uma grande colaboração que anima o repórter. Meu muito obrigado. Me parece que é a primeira vez dessa colaboração, viu? Francisco Félix Dama colaborou com o Super Pix. Meu muito obrigado por ter tirado um minuto da sua vida para incentivar o nosso trabalho. Muito obrigado de coração por essa colaboração. E você já colaborou? Você que nunca colaborou, colabore, gente. Conteúdos legais igual a esse vão acontecer sempre. É importante a sua ajuda. Bom, gente, na parte 1, o advogado rubro-negro Marco Aurélio Peixoto, ao lado do filho, acabou comentando aí sobre o planejamento, muita antecedência, sem saber qual era o jogo, preço de ingresso, preço de lanche, essas coisas. Mas eu quero saber ainda mais do Marco Aurélio sobre os estádios. Claro, e evidentemente que eu já fui para uma Copa do Mundo, eu sei como é que é. São estádios, os chamados padrão FIFA. Mas será que é tudo legal assim?
Marco Aurélio com a palavra aqui no nosso canal. Então, Wellington, esse teu questionamento agora sobre os estádios é muito interessante porque nós teremos ao final da Copa visitado, eu e José, 7 estádios, não é? Isso, 7 estádios. 7 estádios. Renata, minha esposa, e Laura terão ido acho que para 4 desses 7, mas a gente terá ido para 7 estádios. A gente foi para 4 jogos em Vancouver, no BC Place Vancouver, 2 jogos no Seattle Stadium, em Seattle, 2 jogos no MetLife Stadium, que é em Nova York, um jogo em Boston, um jogo na Filadélfia, um jogo em Miami, não é isso? Então, e também um jogo em Houston, foi o jogo do Brasil. Então terão sido 7 estádios. A gente ainda não foi para o jogo de Boston, para o jogo da Filadélfia, para o jogo de Miami, enquanto estamos aqui gravando para você, mas a gente já pode falar dos que a gente visitou. O estádio de Vancouver é climatizado. O menor de todos que a gente foi. O menor de todos, super organizado, inclusive do ponto de vista do acesso, né? Isso, é muito tranquilo de chegar. A gente estava chegando numa estação de metrô que ficava aproximadamente 15 minutos a pé de lá. E a caminhada muito organizada. Nos dias de jogos do Canadá, eles organizavam a marcha da torcida para o estádio também, que era organizada. Então, bem tranquila a chegada. Acho que a chegada não foi um grande problema em nenhum deles, na minha opinião. Nem a saída. Nem a saída, você voltava para o metrô também e parava na estação que fosse mais próxima de onde você estivesse hospedado. E com muita organização, com muita tranquilidade. É lógico que muita gente você não ia sentado no metrô, também era querer demais. Mas assim, de todos os que nós fomos, chegada e saída ainda foi algumas vezes sentado. Chegada e saída foi o mais fácil. O estádio de Seattle... Não, pra mim, só um destaque, pra mim o grande parte que deixou a desejar é a segurança, porque o raio-x, a verificação é muito fraca. Acho que na ilha eu sou mais revistado do que eu sou no jogo de Copa do Mundo. Isso é impressionante. A gente imagina que numa Copa do Mundo acontecendo nos Estados Unidos, no Canadá, por todo o contexto, a revista vai ser super rigorosa. Meu velho, a única coisa que é rigoroso realmente é o controle de bolsa, que você não pode levar a bolsa colorida, né, ou de um tamanho maior. Você tem que levar uma bolsa transparente. É uma bolsa horrível, Wellington, mas eles praticamente em algum lugar nem abriram minha bolsa transparente. E assim, eles não apalpam a pessoa, né, na revista. Simplesmente você passa ali por um raio-x mequetrefe. E realmente a revista... Não, em alguns casos, teve um estádio que a bolsa do Laura não era transparente, a bolsa do Laura era proibida, maior do que o tamanho. E eles simplesmente nem viram que ela estava com a bolsa, não chamaram ela para revistar. Isso é um aspecto interessante. E aí um aspecto também já para falar em relação a preço, né, das coisas e a opção de comida e bebida. É interessante que não há digamos assim, um padrão, uma lanchonete padrão, como havia na Copa do Brasil, né? Você tem vários bares e restaurantes instalados nos estádios com opções diversas de petiscos e bebidas, né? Quer dizer, as bebidas são padronizadas, mas os petiscos não, né? Porque as bebidas são dos patrocinadores. E aí você tem de tudo, de peixe, frango... Porque a grande questão da diferença é a seguinte, eles mantiveram as opções de comida que já tem nos estádios da NFL, que são os estádios que não seriam na Copa. Então, os restaurantes que tem nos estádios é como se fosse ter uma Copa na Ilha do Retiro, por exemplo, e aí serviço que tem na Ilha do Retiro, o espetinho, o pastel, o cachorro-quente artesanal. Isso. A grande questão é que, além disso, os restaurantes que tem no estádio não é só que se diferencia de um para outro, mas que se diferencia muito. Então, não é que nem na Ilha do Retiro, que a gente tem em todos os setores do estádio, estou usando o exemplo da ilha porque eu sou rubro-negro, em todos os setores do estádio, o mesmo cachorro-quente, o mesmo pastel. Não, é quase um shopping em questão de comida. Uma barraca de coisas fritas, uma barraca de cachorro-quente, uma barraca de nachos, uma barraca de cheesesteak, uma barraca... É muita variedade. Restaurante não é só coisas diferentes, são restaurantes diferentes. E muitas lanchonetes. Então, assim, você tem fila, mas também não tão consideráveis. Foi só um dia em Vancouver que a gente perdeu ali 10 minutinhos de jogo numa fila, mas de resto, normalmente rápido para comprar. Isso. Preço. Caro, óbvio, mas, enfim, $16, $15 uma cerveja. Eu acho que bebida tá mais caro, proporcionalmente mais caro do que a comida. Comida não é tão caro, mas é caro. Você vai converter, multiplicar por 5 e pouco, realmente fica bem caro. Mas considerando que a turma aqui ganha em dólar e está pagando em dólar, né? Então também não é nada exagerado. É caro quando a gente faz a conversão para o que a gente paga no Brasil
né, num lanche normal no Brasil, né? Um refrigerante ali por $7, $8. Água normalmente você tem de graça nos estádios, né? Você só faz levar a garrafa e enche. Então isso é muito tranquilo. Vamos falar dos outros estádios, né, Wellington? A gente foi para o estádio de Seattle, e lá no estádio de Seattle, a experiência que a gente tem é de um estádio que você vai tranquilamente a pé, de vários hotéis. No primeiro jogo a gente estava num hotel e foi a pé. No segundo jogo, como a gente já estava hospedado em Vancouver, a gente fez um bate e volta. E a gente estacionou o carro, foi a pé também para o estádio, super tranquilo, né, Zé? Sem maiores dificuldades. É um estádio também não tão grande, né? Um estádio bem aconchegante, diferente, porque ele não é climatizado, mas... Não, e o jeito que ele é feito é diferente também, a arquitetura, porque ele nas laterais ele é muito alto e tipo, ele é meio que aberto atrás dos gols. Então a arquitetura é diferente, fica bem bonito no estádio, fica bem legal. E confortável, você consegue ver o jogo bem de onde quer que você esteja. Boa parte dos nossos ingressos são de categoria 3 ou 4, então estão lá em cima, e a gente conseguiu assistir bem, tranquilamente, os jogos em Seattle. Eita, rapaz, um breakzinho pra gente lembrar a todos vocês que a Renova Celulares vende celular com a possibilidade de você pagar no carnê, a moda antiga. Isso serve muito para quem está sem cartão de crédito apertado no momento ou para quem está negativado. Olha, é simples demais e tem garantia, não tem muita burocracia, é simples. Você vai entrar nesse QR Code que eu vou mostrar para vocês agora. Você entra lá no QR Code, já fala com o atendente, já marca uma visita na Renova e você vai sair de celular novo, eu garanto para você. Quer trocar seu celular sem complicação? Na Renova Acessórios você encontra celulares lacrados a partir de R$ 999. E o melhor, podemos parcelar no boleto sem comprometer o seu limite do cartão de crédito. E você pode trazer o seu celular usado, que a gente avalia e ele vai abater o valor do seu celular lacrado. Quer consultar os modelos disponíveis? Clique aqui e fale conosco. Pronto, minha gente, Renova Celulares. Olha, boquinha igual a essa não tem. Bom, vamos voltar a falar dos estádios da Copa do Mundo nessa parte final com meu amigo advogado Marco Aurélio Peixoto. Na tela. Bom, para falar de um terceiro estádio, Wellington, a gente foi também no estádio de Houston, que foi o estádio do jogo do Brasil com o Japão. Esse estádio, ele fica a cerca de 1 hora do aeroporto. Então, só para te explicar qual foi a logística que a gente fez, a gente comprou um voo bate e volta, com milhas do Brasil, inclusive bem barato, né, usando milhas da Azul, um voo da United, usando milhas da Azul, e a gente fez um bate e volta, um voo que dura cerca de 3 horas. Corremos um risco de qualquer atraso prejudicar o nosso jogo, mas deu certo. E como é um estádio que fica muito afastado de tudo, realmente você precisa de transporte. E não havia transporte coletivo de qualidade para esse jogo. Não tinha um metrô que chegasse lá, não tinha um trem que chegasse lá, não tinha um shuttle organizado pela cidade ou pela FIFA para chegar lá. Tinha que ser Uber ou Lyft mesmo para chegar lá, ou para quem alugou carro, chegar de carro. Tinha muito estacionamento perto do estádio. Muito estacionamento. Para quem estava de carro, estava tranquilo. Só que o calor de Houston é infernal. É isso, Zé? Houston é uma cidade quente demais. A gente desceu do Uber mais ou menos 10, 15 minutos a pé do estádio, onde era a concentração do movimento verde e amarelo. E a caminhada para o estádio era realmente um calor absurdo, assim. Acho que foi um dos piores calores que eu peguei na minha vida. Tava 38 graus, se não me engano. Mas uma 36. Sensação, meu amigo, que não dá nem para precisar quanto Exato. Além da secura muito grande lá, que é a umidade muito baixa. Então, realmente, um calor absurdo. Diferente do estádio, que é climatizado, é todo fechado e climatizado. Então, eu que sou mais friorento, passei frio no estádio. Meu pai não, o estádio é climatizado, é maravilhoso. Um ar-condicionado que realmente funciona. No estádio. Aliás, melhor do que o de Vancouver, né? O ar-condicionado de Vancouver, num jogo que foi o do Canadá contra a Suíça, a gente sentiu calor. Mas esse estádio de Houston, meu Deus do céu, uma maravilha. A climatização realmente funciona muitíssimo bem. Estádio lindo, né? Maravilhoso. Quem é que joga lá mesmo? Houston, Texas, da NFL. Estádio espetacular. E aí na volta, o que a gente fez? A gente fez uma horinha nos arredores do estádio para a demanda por Uber e Lyft diminuir.
Comemos, assistimos um pouco o jogo ali na televisão da Alemanha com o Paraguai, e aí depois que diminuiu o trânsito, a gente conseguiu pedir um Uber mais barato, um Lyft, na verdade, mais barato, e fomos de volta para o aeroporto. E a experiência do MetLife, né? O MetLife, que é o estádio da final da Copa, que fica aqui em Nova Jersey, ele não fica em Nova York, é chamado estádio Nova York, Nova Jersey, mas ele fica em Nova Jersey, é um estádio de futebol americano que junta, em que jogam dois times de futebol americano, que são o New York Giants e o New York Jets. E eu já tinha ido nesse estádio para um jogo de futebol americano, apesar de não ser fã desse esporte, mas uma determinada ocasião que vim aqui, eu fui para um jogo lá. E, meu velho, talvez seja a logística mais complicada dos que a gente foi até agora. Talvez não, com certeza. Existe um estacionamento gigante, né, Zé? Isso. Lá, mas a FIFA não deixou usar. A FIFA não deixa usar estacionamento em nenhum estádio de Copa. O estacionamento oficial do estádio não é permitido ser utilizado. Então, os poucos estádios que ganham são os que têm estacionamento nos arredores, estacionamentos não oficiais. Como é o caso de Seattle e Houston. Não é o caso daqui do MetLife, nem do estádio de Vancouver. Então, apesar da grande quantidade de vagas disponíveis no normal, todas são fechadas, e acaba que, além disso, E eles têm uma tradição, né, Zé, de fazer churrasco lá e tal, né? Que até foi muito criticado por ser proibido para fazer isso na Copa. Mas não é nem isso que eu ia falar. Além disso, é proibido, literalmente proibido por lei, é crime ir andando pro estádio, porque para chegar tem que passar por uma ponte. E aí a prefeitura daqui de Nova Jersey, Nova York, não permite. Diz que é perigoso ir a pé por causa do alto fluxo de carros. Então é proibido ir a pé e é proibido estacionar. Ou seja, a única opção é ir de trem, de Uber ou de... O problema é que o Uber vai parar a léguas de distância, né? O que chega perto do estádio, realmente muito perto, é o trem e o shuttle, né, de ônibus. E a gente optou por esse shuttle de ônibus, que no início estava cobrando $100 por jogo e de volta, depois diminuindo para 20. Então é mais acessível realmente, né? 10 cada perna. E você pega num determinado local aqui de Nova Jersey, são 3 ou 4 opções, pode pegar em Nova York ou em Nova Jersey, e realmente você para perto do jogo. A ida foi tranquilo. O problema é que na volta, como na ida está indo todo mundo de modo pulverizado, na volta, apesar de você ter, digamos assim, uma relativa organização com a formação das filas, é muita gente para sair ao mesmo tempo. Então a crítica que você pode fazer é de não ter, talvez, um número maior de ônibus disponíveis para você dar vazão a essa saída dos torcedores. Então, realmente, talvez a melhor opção seja ou você sair faltando minutos para o jogo acabar, o que ninguém quer fazer isso na Copa do Mundo, ou esperar um pouco para ir embora, que é o que a gente pretende fazer domingo depois do jogo do Brasil. Porque nesse jogo França e Suécia que a gente foi, a gente levou ali 30, 40 minutos na fila para pegar o ônibus e voltar para o ponto de desembarque. Então, realmente, tem esse complicador, porque o estádio fica muito afastado e não é permitido utilizar os estacionamentos que ficam, que é muito grande, mas que fica dentro do estádio por proibição da FIFA. É isso. E aí, minha gente, vale o like ou não vale? Deixa o joinha, inscreva-se no canal e aperte o sininho para receber as notificações dos nossos conteúdos, minha gente. Aqui na tela tem um QR Code, que é um Pix colaborativo, que você pode ajudar o canal, ajudar o repórter e incentivar o nosso trabalho. Qualquer valor será muito bem-vindo. Começou o mês de julho, galera. Alô, mensalistas, vamos chegar junto para animar ainda mais os nossos conteúdos. Valeu ou não valeu? Eu toco a bola para você, você devolve a bola para mim, deixando o seu comentário aqui agora. Qual foi a surpresa nessa experiência do Dr. Marco Aurélio Peixoto que lhe deixou, que você não sabia, que ficou sabendo aqui no vídeo, dessas novidades? Grande abraço a todos, saúde acima de tudo.